Olá, olá, amados e amadas estudantes. Aqui estou eu, Carol Daimon, trazendo para você mais uma leitura, mais um capítulo, mais um pedacinho do capítulo 1 do livro Escola dos Deuses. E a gente já vai direto para a leitura, mas eu quero te convidar primeiro para curtir o nosso canal, curtir também esse vídeo, compartilhar essa mensagem, se inscrever, ativar o sininho e também lá nas nossas redes, no Instagram, um ser de alma leve, e no TikTok. Ser convidado e convidada muito especial para estar conosco nessa grande ciranda que está se formando. Bom, no capítulo 1 da Escola dos Deuses, a gente está fazendo, eu estou fazendo aqui por trechos, né? Por pedacinhos. Mas vamos agora então terminar esse capítulo 1. Hoje a gente termina o capítulo 1. E eu pretendo levar essa leitura por mais dias da semana. É um livro maior, então eu pretendo levar ela por mais dias da semana, para que a gente possa finalizar essa leitura em junho ainda. Tá? Vamos ver aqui se a gente consegue, né, gente? Então agora vamos lá, no capítulo 1, Perdoar-se Dentro. Esse é um dos subtítulos. A gente, só para relembrar, né, ele já teve os 2 encontros com o Dreamer. E no primeiro encontro, né, o Dreamer fala, para mim a frase que mais me marcou é que fala: eu posso sentir o cheiro fétido dos seus pensamentos, né, o estado desastroso que você está chegando. Isso me marcou muito, porque os pensamentos com essa potência, né, o nosso pensamento, eles têm essa potência de densidade, né, que faz sentir. A gente sente quando uma pessoa, quando ela está completamente destoada do caminho, né, ela está, os pensamentos, os sentimentos, tudo que ela emana do campo dela, tem essa sensação, né, de densidade, de algo devastador. Então isso me marcou muito. E várias frases do Dreamer que ele traz, né? O mundo é como você sonha, o sonho é a coisa mais real que existe. De fora você só encontra os eventos fora são criados pela sua mente, é aquilo que você pensa. E ele traz para abandonar a visão conflituosa do mundo, é morrer para tudo aquilo que não tem vida. E tudo aquilo que não tem vida, gente, é aquilo que a gente vai criando na nossa realidade, né, que ele traz aqui, até tem um momento que ele fala, o sonhador, né, fala com o sonhado, que é o dreamer. Quem você pensa, com quem você pensa que está falando? Eu sou um empresário, eu sou um grande empresário. E aí ele fala, isso não é nada, né? Empresário, você não é nada, você está morto para o mundo, você tá vivendo uma vida morta. Não é com essas palavras, mas eu não estou encontrando aqui, mas eu sei que são frases bem marcantes. Então a gente leu no último o Despertar, que é o momento em que ele volta a encontrar com o Dreamer, quando ele estava que ele vai em busca dele em Marrakech, né? E ele procura. E quando ele já pensa que não vai encontrar, né, o Dreamer aparece para ele e trazendo aí essa mensagem. E ele fala para mudar o passado, mas trazendo essa mensagem de mudar o passado, mas não é mudar o passado, né? Você muda a si, você muda os seus pensamentos em relação ao passado, e assim a sua visão ganha um novo contorno. E aí é onde a gente chega aqui no Perdoar-se Dentro. E ele fala: o pôr do sol lançava seus últimos raios no cobalto cambiante do céu. Órion já era visível. A temperatura havia caído de repente, mas o Dreamer não deu sinal. Ele não deu sinal de se ressentir disso, nem de querer entrar. Tudo indicava que estava por se abrir um novo e importante capítulo do meu aprendizado. Peguei caneta e caderno e decidi tomar nota de cada palavra sua, não obstante a incipiente escuridão do qual o terraço
rapidamente mergulhava, senti-me bem com aquele gesto. Entendi a importância de sempre ter papel e caneta à mão. Papel e caneta queriam dizer recordar, recuperar, recolher partes de mim dispersas pelo mundo quando longe dele. Escrever diante dele, do Dreamer, anotar cada coisa que dissesse, significava entrar na ponta dos pés em zonas inacessíveis do ser. Sua voz flagrou-me. Para conquistar aquela especial condição de liberdade do ser, de conhecimento, de poder, são necessários anos de trabalho sobre si mesmo. Isso é uma fala do Dreamer. É preciso perdoar-se dentro. Para conquistar aquela condição de liberdade, aquela especial condição de liberdade do ser, de conhecimento, de poder, são necessários anos de trabalho sobre si mesmo. É o autoconhecimento, né, gente? E é preciso perdoar-se dentro. Ele disse, enfatizando a sua expressão com uma particular inflexão na voz, estranha ao caráter guerreiro e à linguagem inexorável do Dreamer. Voltou os olhos para se certificar de que eu estava mesmo sendo fiel às minhas anotações. Esperou que eu completasse e continuou. Perdoar-se dentro não é o exame de consciência de um santo obtuso, mas o verdadeiro fazer de um homem de ação, o resultado de um longo processo de atenção, de autoobservação. Significa entrar nas sinuosidades, nas partes mais íntimas da própria existência, bem lá onde é lacerada. Significa lavar e curar as feridas ainda abertas, liquidar todas as contas não pagas, assumindo uma postura teatralmente circunspecta e abaixando a voz, como quem conta um segredo, confidenciou: perdoar-se dentro tem o poder de transformar o passado com toda a sua carga. Infinitas vezes remixei no meu íntimo esse conhecimento de significado incompreensível. E o Dreamer continua: tudo é aqui, agora. Passado e futuro estão agindo juntos, neste instante, na vida de cada ser humano. Isso me encheu de uma inexplicável, incompreensível felicidade. Encontrava-me diante de uma visão sem limites. Passado e futuro não eram mundos separados, mas conectados e indivisíveis. Uma só realidade. Perdoar-se dentro era uma máquina do tempo, para poder ingressar em um tempo passado que na visão comum não existia mais, e em um tempo futuro que ainda estava por vir. Até entendo que o passado pode agir sobre a nossa vida, mas o futuro, eu perguntei. O futuro, como o passado, está sob seus olhos, mas você não pode ainda vê-lo. Falou-me de um tempo vertical, de um corpo-tempo que comprime passado e futuro em um só instante. Um tempo sem tempo, cuja porta de entrada é o instante agora. O segredo é não se distrair, não afastar-se mais. Penetrar nesse corpo-tempo significa poder mudar o passado e desenhar um novo destino. Provei um irrefreável entusiasmo e desejei que aquela aventura começasse imediatamente. Queria aquilo com todas as minhas forças, mas meu ímpeto nem teve tempo de se manifestar. Contido que fui pela sua severidade, para homens como você é impossível perdoar-se dentro. Isso falou o Dreamer. O tom era de julgamento, sem apelação. Para entrar no próprio passado e curá-lo, é preciso uma longa preparação. Somente um trabalho de escola pode tornar isso possível. Perdoar-se dentro é um retorno para a si mesmo. É a verdadeira razão pela qual nascemos, afirmou Dreamer em tom conclusivo. Os seres humanos não deveriam jamais interromper esse processo de cura. O Dreamer preparou-me advertindo que tudo isso exigiria de mim grandes esforços e, antes de qualquer coisa, um longo trabalho de observação. Eu vou fazer só algumas observações aqui, antes da gente continuar, que ele fala de perdoar-se dentro, a importância, gente, e muitas vezes a gente não tem essa, como eu falo assim, essa sensibilidade de compreender, né, que a gente está vivendo em conflito com nós mesmos. E eu vejo aqui,
quando a gente está julgando o outro, a gente está julgando a si mesmo. Quando eu falo alguma coisa que me incomoda do outro, esse incômodo na verdade é sobre mim. Então tudo nos leva a essa necessidade de se perdoar por dentro, para que a vida possa ser menos complexa, né? mais leve, mais fluida, onde a gente possa ter as coisas acontecendo de uma forma muito harmônica, né? Como uma orquestra mesmo, orquestrando a vida. Então, quando você se perdoa por dentro, essa é o seu caminho de mudança do passado. É se perdoar. E perdoar-se dentro, eu sinto, né, que é um perdão muito verdadeiro, genuíno, é um sentimento que a gente pode ter a oportunidade de vivenciar quando a gente se liberta totalmente dessa visão egóica da vida, né? Quando a gente se perdoa por dentro, é esse processo de se conhecer, de compreender, de ter sensibilidade para perceber, né, o quanto a gente está criando coisas na nossa vida, que a partir daí, né, o perdão nasce para que a gente possa nos compreender de uma forma mais pura, né, mais intensa, mais profunda. Então ele fala: entendi a importância de ter papel e caneta à mão. Papel e caneta queriam dizer recordar, né? Ele põe essa frase essa palavra em letras maiúsculas, e ele separa o ré de acordar. Né, eu vejo aqui como reacordar, né? Abrir os olhos, recuperar. E essa condição da liberdade, de conhecimento, de poder, que é o caminho do autoconhecimento, que é o trabalho sobre si mesmo, né? Perdoar-se dentro. É só quando a gente entra nessa visão de buscar dentro da gente, é que a gente consegue trabalhar na energia do perdoar-se, de perdoar, de se perdoar, né? Então vamos continuar. Aqui ele fala autoobservação, esse é o próximo subtítulo. Autoobservação é autocorreção. A autoobservação é autocorreção. Isso aqui é a fala do Dreamer. Um ser pode curar qualquer coisa do seu passado se tiver a capacidade de observar a si mesmo, afirmou Dreamer, que prosseguiu ressaltando como as condições do ser humano não são outra coisa senão um efeito de sua incapacidade de se conhecer e, antes ainda, de se observar. Então, né, se a gente não se conhece, se a gente tem essa incapacidade de conhecer a gente mesmo, de se observar, e como eu falei, né, de ter essa sensibilidade de perceber essas mudanças, essas nuances internas, né? Quantas vezes a gente tem essa raiva interna de nós mesmos por tantas coisas? E volto a dizer, né, o que eu vejo no outro está dizendo sobre mim. E se a gente trabalha nessa autoobservação, nessa observação e autoobservação, a gente consegue compreender de uma visão externa aquilo que está dentro, né? A partir de um olhar externo, a gente consegue compreender o nosso interno. Então vamos lá, continuando. Autoobservação é olhar de cima a própria vida. É como submeter eventos, circunstâncias e relações do passado a um raio de luz. Segundo o que pude entender, a condição sine qua non de autoobservação é a capacidade de conduzi-la com imparcialidade, sem falso moralismo. A autoobservação para Dreamer significa deixar fluir a própria vida não diante de um tribunal de julgamento, mas sob o raio-x de uma inteligência imperturbável, testemunha neutra que se limita a observar, abstendo-se rigorosamente de emitir qualquer juízo ou formular alguma crítica. Remotamente, isso me fez pensar em alguns experimentos de psicologia aplicados a empresas que conheci quando ainda estudava na London Business School. Grandes empresas tinham conquistado níveis excepcionais de produtividade por intermédio do sistema de administração móvel.
Aqui ele põe um adendo, uma observação que em inglês é wandering management. Ai, gente, não vou saber esse inglês. Algumas palavras a gente enrola, né? Mas vamos lá. É só mesmo para explicar o que é, né, esse London Business School. Aí aqui a gente continua, deixa eu ver onde eu parei. Grandes empresas tinham conquistado níveis excepcionais de produtividade por intermédio do sistema de administração móvel, como batizaram os pesquisadores. Administração móvel é esse Wandering Management. O processo se fundamentava na atenção e propunha a função da administração ambulante. A tarefa de um administrador móvel consistia exatamente em circular, fazer sentir a presença em todos os cantos da empresa, mesmo os mais distantes. Sua voz removeu-me bruscamente daquelas recordações e das minhas reflexões, tirando-me de súbito das salas de aulas londrinas da LBS. Autoobservação é autocorreção, repetiu. Autoobservação é cura, uma consequência natural do distanciamento que se cria entre o observador e o observado. A autoobservação permite a um ser ver tudo aquilo que o mantém grudado à esteira rolante do mundo. Pensamentos obsoletos, sentimentos de culpa, preconceitos, emoções negativas, previsões de desgraças. É uma operação de distanciamento, de deshipnotizar, de despertar. Então, a autoobservação é você sair, é como se você saísse da cena e você observa, né, o seu funcionamento com aquele olhar distante. É você se ver em terceira pessoa, é assistir a sua vida. Isso é autoobservação. Porque você sai dessa hipnótica esteira rolante que ele fala, né? Olha que interessante. É como se a gente tivesse todo mundo caminhando no mesmo sentido, fazendo as mesmas coisas. E quando você se coloca em autoobservação, na minha imaginação, você tira do zoom assim, sabe? De repente, puxa assim para cima e você de cima observa como se você estivesse assistindo a um filme ou como se você estivesse assistindo a um jogo no tabuleiro onde você vê a sua pecinha ali. Eu acho que essa metáfora do jogo de tabuleiro é perfeita aqui. Você está lá olhando aquele jogo do tabuleiro, analisando o que está acontecendo, o que te levou, né, quais foram as casas que te levaram àquela casa que você está e quais são as casas que você tem para frente. Então você consegue ter uma visão geral e você sai desse empurrar, né, pela vida. E o Dreamer continua. A menor suspensão da ação hipnótica do mundo esfacelaria tudo aquilo em que sempre acreditou. Tiraria a sustentação do aparente equilíbrio e das certezas ilusórias reunidas no curso de uma vida. Por isso, a maior parte dos seres humanos nunca poderá aplicar a autoobservação, distanciar-se da descrição do mundo, ainda que por um átimo. É uma ação que vai além dos limites comuns. Olha que lindo isso aqui, gente. A menor suspensão, um pouquinho que você tira dessa ação hipnótica do mundo, acaba, né? Esfarela tudo aquilo em que você sempre acreditou. Tira essa sustentação que a gente dá, né? Essa crença que a gente tem de que tem um equilíbrio, de que das certezas ilusórias, né? As ilusões que a gente carrega. Então, tem muita verdade aqui, né? Pra gente internalizar. Então fala, por isso muitos seres humanos nunca poderão aplicar a autoobservação. Por quê? Porque está tão inserido naquela ideia de estabilidade, de concretude, de material, que não consegue dar esse zoom para fora, né? E aí ele continua. Fitou-me intensa e demoradamente. Estava movimentando a mira do discurso em minha direção. Um nó no estômago antecipou a dor daquilo que estava por vir. Que ele já estava no sentir, né? Ele já estava se colocando no sentir, porque esse nó no estômago é quando a gente já está sentindo ali o ambiente, quando você já começa a perceber, né?
Coloque em ação o observador que existe em você, o Dreamer falou. A autoobservação é a morte daquela multidão de pensamentos e emoções negativas que sempre governaram sua vida. Se você se observa internamente, o que é certo começa a acontecer e aquilo que não é começa a se dissolver. Quando a gente passa por algum processo onde a mente fica muito conturbada, isso aqui é muito perceptível. Quando você se coloca, né, em autoobservação, você traz um pouco de razão para aqueles sentimentos. Então, quando você está com os pensamentos muito tumultuados, muito acelerados, de forma degradante, de forma que te, sabe assim, que te encolhe os ombros e te põe para baixo, você começa a racionalizar esses pensamentos, a levar para eles você faz um enfrentamento dessas emoções, desses pensamentos, você enfrenta tudo aquilo que é a autoobservação. E aí você consegue discernir, né, o que aqui faz sentido mesmo. O que dentro desses pensamentos faz sentido. Eu penso muito assim na vida, né? Ultimamente eu tenho pensado muito nisso. Como que a vida se repete em padrões e histórias de pessoas diferentes. Eu penso assim, quantas pessoas na minha vida, na minha família, né, já vieram, a gente vivemos momentos muito felizes, minhas tias avós, a minha avó, o meu pai, e foram embora, né? Partiram aqui do planeta, dessa vida, do planeta Terra. E aí, às vezes, eu olho para uma pessoa que tem, que, que tem ali, né, os seus parentes por perto. Um exemplo, tá, gente? Que, assim, é um pensamento que talvez eu não consiga explicá-lo muito bem, porque ele vem muito do sentir. Mas eu vou tentar colocar aqui mais próximo das palavras aquilo que está dentro de mim. Então, eu tenho essa experiência de vida, né? Pessoas que viviam, que tivemos momentos felizes, que a gente se reunia, festa de aniversário, e todo mundo se reunia, cantava até tarde, fazia música alta, bebida, aquela farra de família. E às vezes eu olho para uma pessoa e ela tem esse mesmo padrão, né, familiar, onde ali a família se reúne, nas festas. O que eu quero dizer com isso? A história está se repetindo para aquela pessoa, que não sou eu, mas é uma história repetida. E por que eu estou falando isso aqui? Deixa eu ver. Gente, acho que eu mudei completamente o assunto, mas era isso que tinha para dizer. Então, assim, quando a gente observa de fora a nossa vida, eu sinto que é isso que eu queria dizer. A gente vê esses padrões que são histórias contadas, onde a gente está vivendo ali uma história, repetindo ali uma história de vida, né? Vivendo ali uma situação, uma emoção que já foi vivida por outra pessoa, sabe? Vamos lá que eu vou lembrar o que eu queria dizer com isso. Vou colocar aqui, vou continuar. Então, o Dreamer fala, coloque em ação o observador que existe em você. A autoobservação é a morte daquela multidão de pensamentos e emoções negativas que sempre governaram sua vida. Se você se observa internamente, o que é certo começa a acontecer e aquilo que não é começa a se dissolver. Um olhar bastou para perceber minha expressão perturbada, e ele adicionou: ninguém pode conseguir isso sozinho. Encontrar-se consigo mesmo é a sua mentira. Com a sua mentira, aventurar-se nos labirintos do ser, sem uma preparação impecável, iria matá-lo num instante. É tão profundo olhar-se para si mesmo, é tão intenso, né, levar esse olhar, que isso poderia causar uma dor tremenda, uma dor irreparável. É isso que ele está dizendo. A conclusão soou como uma condenação. Receei que me abandonasse, tomasse meu caso como sem solução e cada esforço empregado a meu favor como inútil. Surgiu em mim uma determinação intrépida, heróica. Minha presteza deixou-o reflexivo. Lentamente, assumiu uma de suas posturas originais. Esticou o indicador e o dedo médio da mão direita e manteve unidos, espremidos contra a bochecha. Apoiou o queixo sobre a concavidade do polegar.
mantendo a cabeça ligeiramente inclinada. Permaneceu assim, absorto por um tempo interminável. Não me olhava, mas eu estava certo de que nenhum dos meus pensamentos lhe escapava. Eu estava jogando o final de uma partida decisiva, talvez a última. Tudo dependia de mim. Esperei, finalmente o Dreamer saiu de sua imobilidade. Veja, é lua cheia, disse, apontando o astro com um leve sinal com o queixo. Um ser humano pode olhar milhares de luas durante todos os seus anos, mas muito provavelmente, no final da sua vida, não terá encontrado tempo de observar nem ao menos uma. E isso está fora. Imagine o quão mais difícil é para um ser humano observar-se, inverter a posição da própria atenção. A autoobservação é só o início da arte de sonhar. Então a gente está sempre olhando para fora. E mesmo fora, a gente é incapaz de observar, de contemplar, de ver com verdade. Né? Mesmo fora, ele fala, né, nas milhares de luas que a gente observa, a gente vai ter encontrado tempo de observar nem ao menos uma. Então a gente olha, mas não observa, não vê, não percebe, não sente, né? Não entende aquilo, né? Não liga aquilo ao sentir, ao que acontece, ao que nos acontece. Imagina olhar para dentro. Imagina se ver por inteiro e reconhecer quem você é de verdade, né? Então, continuando. Permanecemos em silêncio por um longo tempo. O terraço do Café de la France, solene na escuridão, era a proa de uma nave espacial pronta a sulcar o céu estrelado. A bordo apenas nós, solitários argonautas do ser. Prepare-se, avisou-me no tom decidido de um homem de ação. Não será um passeio. Prepare-se porque não vai ser um passeio, e nunca é. Se entrar, me dá até vontade de chorar, me dá um nó na garganta, porque nunca é, né, gente? Entrar para dentro, ir para dentro da gente é um caminho assim doloroso, porque a gente precisa rasgar o nosso ser para se entender, para se encontrar, né? Escutei atentamente as últimas recomendações ainda ao meu lado. E ainda ao meu lado ele expôs friamente o risco de eu me colocar enredado em uma espécie de limbo mental, no qual o passado não fora ainda compreendido, abandonado, e o novo ainda não formado. Daquela faixa de espaço-tempo, eu não teria nenhuma possibilidade de retornar ao mundo do Dreamer. Evidenciou que aquele poderia, portanto, ser o nosso último encontro. O passado de uma pessoa comum, de quem ainda não deu nem os primeiros passos em direção à unidade do ser, é cheio de anzóis que o agarram à mínima tentativa de ali entrar e fazer mudanças. Foram as advertências que pude ouvir. Como uma embarcação que se libera das correntes, tive a sensação de que o terraço oscilava e de que os objetos em torno começavam a se distanciar. Já estamos, pensei, impondo-me coragem. Então, essa frase aqui do Dreamer, né? O passado de uma pessoa comum, de quem ainda não deu nem os primeiros passos em direção à unidade do ser, em direção à sua divindade, em direção a essa ideia de a desidentificar-se da separação, né? E começar a se identificar com a unidade, é cheio de anzóis que o agarram à mínima tentativa de ali entrar e fazer mudanças. Então, né, o tempo todo a gente tem iscas sendo jogadas, né? E a gente precisa entrar, né, de cabeça, se dedicar, se permitir. É uma permissão que a gente precisa dar. É pegar essa isca, que eu vejo como uns sinais que a gente vê o tempo inteiro, e deixar-se compreender, né? Deixar isso ser. Sentia com dificuldade aquilo que o Dreamer me dizia, como se sua voz fosse, em alguns momentos, encoberta pelo ruído de motores invisíveis. O terraço transformou-se em uma máquina do tempo. O universo parou, a fita do tempo retornou. Nada no mundo pareceu mais importante do que aquela nossa viagem em sentido reverso na minha consciência e no meu passado.
Tive a impressão de deslizar na escuridão impenetrável de um túnel, como se nossa máquina estivesse atravessando uma geologia interna, camadas e mais camadas calcificadas de existência. Da escuridão, um primeiro fragmento da minha vida aflorou como uma ilha. Acompanhei sua aproximação. Aumentava junto com a minha sensação de estar entrando em um mundo familiar, mas ao mesmo tempo arcano, misterioso, nos limites do desconhecido. Embora no tempo linear tenha se passado apenas poucos anos do fato que eu estava reexaminando junto ao Dreamer, aquela parte da minha vida pareceu-me incrivelmente remota, bem distante, né? Bem longe. E isso é o que a gente chama de... é o que a gente conhece como uma reprogramação, né? Onde você volta no seu... nas escuridões do seu subconsciente, do seu inconsciente, e você vivencia momentos de turbulência, de grandes traumas, né, para refazer o seu posicionamento diante desse passado. Então, da escuridão, o primeiro fragmento da minha vida florou como uma ilha. Vem aquelas ilhas de pensamentos, aquelas ilhas de situações, de eventos que aconteceram. E aí, continuando. A morte nunca é uma solução. Luísa morreu aos 27 anos. Um melanoma havia aberto uma cavidade em uma de suas pernas, como um buraco na areia que uma criança faz brincando na praia. Os contornos do mundo fizeram-me ainda mais confusos, como se eu visse através dos olhos surrados de um pugilista. Por meses conheci apenas rancor, um ressentimento surdo entre a raiva e o medo. Perturbação, dor, escuridão, criminosa cumplicidade de pensamentos e emoções, fragmento imprevisível e danoso do ser. Uma lâmina de luz transpassa o escuro da minha existência. Dor, perturbação, escuridão, uma fresta, atrás, escuridão e dor outra vez. Vou ao seu encontro, aproxima-se, avulta o planeta opaco dos meus anos passados. Pousar, mas onde? Sem espaço, sem passagem, nem um só milímetro quadrado de sinceridade. No deserto rochoso dos meus pensamentos, um canal me engole, escuridão, dor, perturbação. O quarto de um hospital de província, cheiro de creolina, odor de doença e de impotência. Uma figura prostrada, ajoelhada diante de um ser estendido imóvel. Aproximo-me. Aquele homem assustado sou eu. Essa era a cena que eu observava com o Dreamer. A austeridade daquela marmórea presença já estranha lançava uma luz persistente sobre aquele pequeno homem debilitado e denunciava o seu anacronismo. Escutei a multidão confusa que atordoava meu ser, a revoltada turba de pensamentos, desejos pequenos, emoções que se lhe agitavam ao interior como resíduo de vida. Pelos olhos do Dreamer, como sob efeito de um alucinógeno, eu via, além das aparências, o grumo de egoísmo e medo a que aquele homem se reduzira. É um fantasma que chora a própria morte, comentou sem piedade o Dreamer, indicando com o movimento do queixo. O medo, o sofrimento, a angústia não são o efeito, mas a verdadeira causa de seus dissabores. Olha, gente, olha isso, olha essa frase. O medo, o sofrimento, a angústia não são o efeito. Isso é a causa de tudo que está acontecendo na vida. E a gente entende como o contrário, né? A gente entende que o medo, ele é efeito de algo que a gente está vivenciando fora. A gente entende que o sofrimento é o efeito de algo que a gente está vivenciando fora, mas eles são a causa. É isso que está causando o que você está vivenciando fora. Olha que maravilha esse entendimento. O Dreamer estava me revelando o mal dos males, a fonte de cada adversidade, individual e social, local ou planetária. O caos que cada ser humano carrega dentro de si, o seu inferno, projeta-se no mundo, materializando-se em vinganças, discriminação e guerras entre raças e ideologias, crenças e religiões. A emoção daquela descoberta enredou-se ao horror, à piedade, à vergonha, quando notei naquele homem os sinais acentuados de um precoce envelhecimento. Aquele homem sofre não porque está diante de um evento lutuoso,
doloroso, mas está diante daquele evento porque escolheu o sofrimento como condição natural sua, denunciou lapidarmente o Dreamer. Percebi que tudo aquilo que foi e que ainda aconteceria em minha vida já estava ali, compreendido naquele instante, como a secularidade de um carvalho contido em sua semente. Cada detalhe revelava o descuido, o abandono, o ranço da vida daquele ser. Queria fazer alguma coisa àquele homem que eu havia sido, advertindo-o de nossa presença. Queria entrar naquele ser para pôr ordem às coisas, infundir-lhe um pouco de dignidade, fazer que ele endireitasse as costas curvas, desmanchar aquele semblante de dor do seu rosto. É impossível intervir, falou o Dreamer. Você não pode fazer nada. Preveniu-me o Dreamer. Seu tom tornara-se imperceptivelmente mais doce. Aquele homem ama sofrer. Ele juraria o contrário, mas na realidade não sairia do seu inferno por nada deste mundo. Eu estava atônito, incapaz de acreditar em tamanha monstruosidade. O Dreamer percebeu minha expressão de incredulidade e acrescentou: entregar-se àquele estado permite-lhe permanecer agarrado ao mundo e sentir-se seguro. Mesmo na dor de sua condição, é embalado pela ilusão de que uma ajuda pode chegar do exterior. Se pudesse se observar, se pudesse modificar um só átomo da sua atitude, de suas reações, se tivesse a capacidade de levar um só milímetro um pensamento seu, uma emoção sua, toda a sua vida se transformaria. Aqui, teatralmente, modificou sua voz em um enérgico murmúrio. Aquela repentina mudança de tom aguçou minha capacidade de ouvir. Um ser humano não pode mudar os fatos da sua vida, somente a maneira como os interpreta. Você havia me dito que é possível mudar o passado, objetei em tom de acusação. Um doloroso sentimento de desilusão, uma onda de desespero embaçava meus olhos como em um pranto. Isso que você vê, esse fragmento de sua existência em que você gostaria de intervir, não é seu passado, rebateu secamente o Dreamer. É seu futuro. Tudo se repete na sua vida. Os fatos são recorrentes, sempre os mesmos, porque você não quer mudar. Ainda se lamenta, ainda acusa o mundo, certo de que alguém de fora possa prejudicá-lo ou ser a causa dos seus infortúnios. O ser humano comum, aprisionado na circularidade do tempo, não tem futuro de verdade, mas somente um passado que se repete e repete e repete. Agora você está vendo por intermédio dos meus olhos. Um dia, quando assumir a responsabilidade disso, saberá que seu vitimismo não é uma consequência, mas é a origem de todas as suas desventuras. Que você, e somente você, é a causa de tudo isso. Só aí você poderá trazer luz ao seu passado e curá-lo. Estávamos na sala funerária, ao lado do corpo de minha mulher, outros jaziam imóveis. Nenhum era jovem como Luísa. Naquele vazio ecoaram palavras que jamais esquecerei. A morte dessa mulher é a imagem especular dos seus estados de ser, das suas mortes interiores. Por mais que o Dreamer houvesse me prenunciado as dificuldades que eu encontraria ao percorrer passagens da minha história, revivendo-a com ele, ao meu lado, senti-me esmagado pelo peso da sua visão. A responsabilidade que isso exigia era insustentável. Como eu poderia aceitar ser o idealizador, o diretor daquele filme de horror que eu chamava de minha vida? A morte é imoral, anunciou com voz firme. É não natural. A morte física é apenas a materialização de milhões de mortes que a cada dia acontecem dentro de nós. É a cristalização da crença emprestada de uma humanidade que se acorrenta na dor e ama sofrer. Os seres humanos fizeram da morte sua via de fuga. Seguiu implacável, indiferente à minha agitação. Sabem perfeitamente como se suprimir, conhecem todas as técnicas. O corpo é indestrutível. Ainda assim querem tornar inevitável o impossível. Um ser humano não pode morrer, pode tão somente matar-se. Para conseguir isso, deve dedicar-se intensamente e fazer da autocomiseração e da autossabotagem um trabalho em tempo integral. Parou um pouco para procurar o modo com o qual pudesse superar a minha resistência.
a rudimentar capacidade do meu ouvir e o muro hipnótico que eu havia levantado em oposição àquelas ideias revolucionárias de poder desconhecido. A morte é sempre um suicídio, atestou, imprimindo aquele aforismo à força de um grito de guerra. Quando esse modo de pensar se tornar carne da sua carne, sua visão mudará radicalmente e com ela a sua realidade. Aqui esse termo carne da sua carne, eu sinto que, né, ele traz para a gente essa ideia. Quando isso internalizar em você, quando você se tornar conhecedor a partir de um olhar mais essencial e mais puro, a partir da sua essência divina. Né? A carne da sua carne é o quê? Isso se integrar em você, né? Se incorporar de forma verdadeira. E você vai, a sua vida muda, né? Então a gente muda quando a gente integra mesmo tudo isso que a gente vai adquirindo como conhecimento, né? O Dreamer estava atacando convicções seculares. A crença indestrutível compartilhada pela totalidade dos seres unidos pela condição comunal de moribundos, pela generalizada convicção de que a morte é natural e inevitável. Vi-me violento, enraivecido, como se alguém estivesse arrancando de golpe o que eu tinha de mais valioso. Algo lacerou meu ser. Um grito mudo ecoou dentro de mim e permaneceu de fundo como um resmungo de dor, de rancor. Neste exato minuto, milhares de seres humanos pensam e sentem negativamente, ludibriados como você, pelo mesmo ressentimento. Sentindo-o penetrar nos recônditos do ser que eu acreditava os mais secretos e inacessíveis, vivi uma vergonha infinita, como se houvesse sido flagrado roubando. É esse o estado do ser que impede à humanidade qualquer possibilidade de fuga dos círculos mais dolorosos da existência, anunciou com uma inflexão de amargura. Depois, em tom conclusivo, disse: os seres humanos veneram a morte e não a suprimiriam jamais, nem mesmo se pudessem, porque a consideram solução para os seus problemas. O fim do sofrimento e das inúmeras mortes psicológicas que se infligem, mas a morte não é nunca uma solução. A névoa hipnótica dissipou-se, abriu-se a visão, enquanto as palavras do Dreamer tornavam-se reais. Naquele quarto decorado para o luto, com outros leitos circundados por velas, a morte de Luísa parecia irreal, como a cena de uma missa macabra. Aqui a gente pegou até aqui no meu chakra laríngeo. Estou sentindo ele aqui meio que travado, porque é um tema tão é doloroso, né, gente? Assim, e ouvir isso, né, a gente colocasse aqui na posição do autor, né, do personagem principal, e ouvindo isso da nossa centelha, né, olha, a morte, ela é evitável, né, ela não existe. Ela é o resultado de várias mortes que a gente vive diariamente. É como se a gente buscasse a morte como uma solução para os nossos problemas. Isso é muito forte. Isso traz para a gente uma potência de crescimento consciencial tão grande. Saber que diariamente a gente está buscando esse, esse sofrimento, essa necessidade de transformar-se através da dor e tantas outras coisas, né? Então eu deixo para a gente refletir. A morte é o resultado, é a materialização de várias mortes que se vive ao longo da vida, várias mortes internas. E esse livro é muito impactante. Então vamos continuar. Próximo, né, a gente já passa aqui para o próximo tópico. Antes da gente continuar, eu queria pedir para vocês, quero pedir para quem está aqui lendo, fazendo essa leitura comigo, por favor, caso vocês não estejam acompanhando com o livro, porque né, o tempo todo é um diálogo, e se tiver difícil essa compreensão dos momentos em que o Dreamer fala, para vocês me sinalizarem aqui, tá? Me sinaliza, ó, não estou conseguindo entender muito bem, porque como eu estou lendo, às vezes, né, na leitura mesmo aqui, eu fico um pouco perdida, tá? Então, me sinalizando, eu vou refazer aqui de uma maneira mais que fique mais compreensível.
A cura vem de dentro. Prosseguindo na viagem de volta ao passado, alcançamos o período dos últimos meses de vida de Luísa. Revi-me no estúpido papel de marido sofredor, de jovem chefe de família já curvado pelo peso de uma desgraça grande demais. Observei aquele pequeno homem sentir compaixão por si mesmo, acusar, recriminar, recordar com dor. Eu o vi despeitado, abandonado à inveja, ao rancor, perdido com imagens doentias, palpitante de ansiedade, o coração apertado entre as garras implacáveis do seu senso de culpa. Ouvi seu canto de dor, aquele incessante ato de acusação dirigido ao mundo e aos outros. Não pude suportar mais. Por que tudo isso? O que eu faço aqui? Gritei em descompostura para o Dreamer, sentindo-me destroçado pela vergonha daquela visão. Teria virado as costas e fugido, mas não consegui mover um músculo. Com inesperada gentileza, o Dreamer repetiu o objetivo daquela viagem: levar luz ao passado, retornar dali com uma nova compreensão. Era uma oportunidade única. Como em uma verdadeira cura, agora é o Dreamer falando, como em uma verdadeira cura, o processo deve vir de dentro, disse, tirando-me providencialmente daquela condição de vítima a que me submetia a todo instante. É o nosso ser que cria o mundo, e não vice-versa. Como todas as pessoas, você sempre acreditou que fossem os eventos os geradores dos estados que você vive. As circunstâncias externas, as responsáveis por fazê-lo infeliz e inseguro. Agora você sabe que essa é uma visão invertida da realidade. Ele estava repreendendo-me. Esperei alguns segundos e depois. Peraí. E depois. Ai, peraí que eu me perdi, minha gente. Depois fiz o sinal ao Dreamer de que estava pronto para prosseguir. A etapa seguinte foi a Via Bolognese, em Firenze, onde naquele tempo eu trabalhava em formação gerencial. Naqueles meses, com os colegas, eu havia estabelecido uma espécie de simbiose emocional que combinava a minha atitude de autopiedade com a solidariedade barata deles. Nem percebiam, mas minha desgraça os fazia se sentirem bem. Era um susto saudável que os colocava diante da precariedade da vida e que lhes permitia momentaneamente estimar a medíocre razão de existência que os movia. Tratavam-me com a gentileza ou solicitude que se dedica a um doente, a um ferido, a um derrotado. Vi todo o horror daquela barganha e senti um profundo desconforto. De qualquer parte que observasse, meu passado era tecido de sombras. Não havia o que salvar. Eu me agitava como um desesperado no local de um desastre, tentando recuperar alguma coisa. Uma pessoa querida, um relacionamento, qualquer coisa que tivesse utilidade ou valor, inutilmente. Tinha a respiração tomada pelo horror. Sem a presença do Dreamer, não teria encontrado forças para continuar. E aí o Dreamer fala: não culpe os acontecimentos. Vendo-me vacilar sob o peso daquelas emoções. Ele falou: ficar viúva aos 29 anos com 2 crianças não é uma maldição. Um evento é nem belo nem feio, é apenas uma oportunidade. Se houvesse tido disciplina, poderia ter transformado aquela circunstância em um acontecimento luminoso, tê-la transferido a uma ordem superior. Se houvesse tido a coragem de se conhecer, não teria sido necessário que Luísa morresse. Não teria sido necessário caminhar por tanta dor. Nosso nível de ser atrai a nossa vida. Tudo aquilo que você vê e toca é a imagem refletida do seu ser, daquela imperfeição, daquele hiato que você carrega. Na existência, não há espaços vazios. Se você intencionalmente não os preenche, impondo a si mesmo um novo modo de pensar, de agir, o mundo interferirá com a sua crueldade. Se você não vê ou não quer ver, a doença se agrava e a comédia da sua vida será sempre mais dolorosa. Tudo acontece para lhe revelar a causa daquela tragédia, para remetê-lo à fonte de tudo isso e lhe permitir um dia transformar a visão mortal da existência. Aqui, minha gente, eu vou fazer uma pausa. Os capítulos são muito longos e no próximo a gente finaliza esse capítulo, na próxima leitura. Eu vou fazer leituras menores, capítulos, textos menores dentro dos capítulos,
para que fique mais leve, né? Aqui a gente já vai para quase 1 hora de leitura e fica um pouco cansativo. Então, eu vou fazer, né, a próxima leitura, a gente começa, eu finalizo o capítulo, que agora faltam poucas páginas, e vou fazendo assim, tá bom? É uma alegria estar com você aqui. Lembra de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, das importâncias aí pra gente, né? Muito bom a gente estar juntos nessa caminhada. Um beijo grande, até o nosso próximo áudio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.